Boa tarde a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite para estar aqui representando a Abrafito, a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica da Regional São Paulo, a qual eu presido. Agradecer a presença de todos vocês que têm um papel fundamental nessa comemoração dos nossos 50 anos de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. E gostaria de comemorar com todos o nosso dia, a nossa profissão, a nossa escolha. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem um dom diferenciado. Nós fomos preparados nessa vida para cuidarmos de pessoas, e isso não é para qualquer um. Então, parabenizo todos e me incluo nessa comemoração. Ok? Muito obrigada, então. Bom, eu estou aqui para falar... Espera aí, deixa eu me localizar. Isso. Para falar um pouco da fisioterapia traumato-ortopédica, eu acho que convém eu falar de onde eu venho. Né? Eu fiz minha graduação na PUC de Campinas, me formei em 87, minha especialização foi reconhecida em 2008 pelo COFITO, eu tenho mestrado, doutorado pela Unicamp, eu coordeno um serviço de fisioterapia lá em Campinas, coordeno a subsede do CREFITO 3, lá de Campinas, e presido a Abrafito São Paulo. E para contar para vocês de onde viemos e para onde vamos, a minha vida profissional de mais de 30 anos, eu acho que é um começo. E eu, para falar como é que comecei nessa profissão, eu lembro quando eu entrei na faculdade, né, em que o Maurício... Cadê o Maurício? Ele já fugiu. Está lá atrás. O Maurício foi no meu primeiro dia de aula, ele estava um ano na minha frente, foi lá e disse assim... Bom, ele estava trajado como se fosse um professor. Entrou na sala de aula e falou assim... Vamos anotar o material da disciplina, eu quero que vocês comprem 20 metros de linha alba. Anotamos tudo lá. E depois, quando eu descobri que não existia 20 metros para eu comprar. Mas essa eu lembro até hoje, viu, Maurício? Você me deve essa. Bom, aí, nessa época, o que estava acontecendo no mundo? Diretas já, a gente já brigava, naquela época, por muita coisa. Imagina, começamos a brigar lá atrás por algumas coisas, e, inclusive, pela nossa fisioterapia. Em 87, foi quando eu me formei, foi a época que o Piquet foi tricampeão do mundo pela primeira vez. Ah, lógico, tricampeão. Foi tricampeão. E depois, em 97, foi quando eu terminei o meu mestrado, e as coisas estavam acontecendo no mundo com um filme, Titanic, fazendo sucesso, ganhando Oscar. Era essa época, faz tempo, hein? Morria a princesa Diana. E eu estava lá terminando o meu mestrado. Em 2004, foi quando eu terminei o meu doutorado, foi quando surgiu e foi regulamentada a especialidade de fisioterapia traumato-ortopédica. Fica aqui um momento para conversarmos sobre isso. A profissão surgiu em 1969. Nós estávamos em 2004 e a especialidade ainda não era reconhecida pelo COFITO. E eu tenho certeza que 70% dos fisioterapeutas trabalhavam com traumato-ortopedia. Né? Então, assim, vejam o quanto nós demoramos para aparecer no mercado como especialistas. E, nessa época, surgia o Orkut, o Facebook, exatamente ali. 2008 foi quando eu recebi o título de especialista pelo COFITO.
renunciava a Fidel Castro, o Nardoni estava acontecendo, né? E eu já trabalhava com fisioterapia traumato-ortopédica há 21 anos. Em 2013, surgiu a Abrafito Nacional. 2016 foi quando a Abrafito Nacional convidou todos os especialistas que eram associados a montar uma regional no estado de São Paulo. Então, todos foram convidados e uma turminha resolveu abraçar essa causa. Até que, em 2018, nós começamos a atuar. Nós fomos eleitos em 2017 e, em 2018, essa diretoria começou a atuar e nós estamos terminando o nosso mandato até no final de 2019. E, em 2019, coincidentemente, acontecem os 50 anos de fisioterapia reconhecida no Brasil. E eu estou aqui fazendo parte, comemorando isso. Isso é muito emocionante para mim. Né? Há 30 e poucos anos atrás, há 30 anos atrás, a minha primeira orientação de TCC, vocês não vão imaginar o que era, imaginem. Os meus alunos orientandos, eles foram buscar em ponto de ônibus se as pessoas sabiam o que era ser fisioterapeuta, se algum deles já tinham ido a um profissional de fisioterapia. Isso era muito raro. Ninguém nem sabia falar fisioterapia. Era uma palavra com dificuldade de ser expressada. Imagina o quanto a nossa profissão evoluiu. É importante saber o que é a fisioterapia traumato-ortopédica, né? Se você buscar no Google ou em livros ou coisa assim, vai estar sempre falando sobre isso. Prevenção, tratamento de lesões ou distúrbios do sistema músculo-esquelético. Deve seguir diretrizes baseadas em evidências, mas o objetivo é proporcionar alívio de dor, aumentar a amplitude articular, melhorar a força, a flexibilidade e restaurar o paciente para a plena função. Imaginem que não dá para você atender um paciente focando única e exclusivamente no alívio de dor. Assim como não dá para fazer esse paciente ter um ganho de amplitude de movimento sem se preocupar com a dor. Também não dá para melhorar a força e flexibilidade se eu não tiver ganhado a amplitude de movimento e não tiver aliviado a dor. Enfim, nós precisamos atuar com a plena função, e isso a gente só vai conseguir se nós atuarmos em todas as direções. E aqui eu demonstro assim, que há necessidade de a gente buscar por mecanismos mais fáceis para o indivíduo resolver seu problema, alívio em casa. Há guias de orientações para pacientes de bom nível na internet, em que você pode facilitar o seu trabalho. Eu tenho um paciente que vai fazer uma prótese de quadril e ele vai passar por mim assim que ele terminar a cirurgia. Era bom que ele soubesse algumas coisas antes de chegar lá na cirurgia. Tem isso na internet, você vai lá, busca informações de alto padrão, de alto nível, não vai buscar lá coisas bobas, né? Mas existe isso. É importante lembrar que não dá para trabalhar sem avaliar o paciente. Temos que ter... deixa eu ver se o vídeo não voltou, não deu. Para eu fazer o vídeo funcionar aqui... Estava rodando? Estava. Então, nós temos que ter essa atuação de perto com o paciente, cuidado, efetividade, e lembrar também de que os pacientes vão estar fazendo exercícios com você, mas você vai orientar muita coisa para ser feita em casa.
A nossa especialidade ela surgiu com a Resolução 260, em 2004, pelo COFITO, quando ele reconhece como uma especialidade própria e exclusiva da fisioterapia. Né? O que nós fazemos, só nós podemos fazer. E o título de especialista, segundo essa resolução, ele segue os padrões da Resolução 207 de 2000, que fala o quê? Que o fisioterapeuta só estará autorizado a dizer que é especialista após ele passar todos os seus documentos por registro no COFITO. Hoje em dia, para que isso aconteça, o fisioterapeuta pode fazer um curso de especialização, mas, antes dele ter o título, ele vai ter que passar por uma prova realizada pelo COFITO e a associação da área. Enquanto ele não for aprovado nessa prova, ele não pode se autodenominar especialista em fisioterapia traumato-ortopédica. Tá? Ele tem que estar registrado no COFITO. Isso é muito importante, para evitar problemas éticos. E a Abrafito é a sociedade, é a associação que vem representar a nossa especialidade. Guardem bem essa imagem, né? Que nós vamos estar fazendo com que ela se multiplique entre nós para que a nossa especialidade seja ainda mais valorizada. De onde veio, então, a Abrafito? Imagine que surgiu, então, a especialidade em 2004. Em 2005, no Congresso do Sul do Brasil, de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, já começaram a falar. Foi quando surgiu, na verdade, na 6ª Jornada Paranaense, foi quando surgiu, então, uma associação, só que ela era só única e exclusivamente do sul do Brasil. Então, ela englobava Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Era uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter científico-cultural, no âmbito regional, porque era só lá na região sul, e já batalhava em prol da nossa especialidade. No 2º Congresso da Subrafito, que foi em 2009, em Florianópolis, surgiram as primeiras ideias de tornar, então, essa sociedade em uma atuação nacional. Acharam que ainda era muito cedo, que não teriam pessoas envolvidas com tanta condição para fazer com que isso crescesse muito, e foi só colocado uma sementinha. Volte lá. E, em 2013, no 4º Congresso da Subrafito, foi quando, em uma Assembleia Geral, surgiu a Abrafito, lá em Curitiba. A Abrafito foi reconhecida pelo COFITO, teve uma primeira diretoria, de 2013 a 2015, que foi presidida pelo Dr. Marcelo Faria Silva, e que eu dou parabéns para esse pessoal, porque eles desbravaram uma área que estava todo mundo lá esperando, e ninguém tomava uma atitude. Então, é realmente muito bom pensar que ele foi lá e abraçou a causa. Em 2016, quando foram todos os associados do Estado de São Paulo convidados a pensar numa regional do Estado, foi quando teve essa reunião, e de todos nós aparecemos na reunião, e esse é o presidente da Nacional, o primeiro presidente, e, nessa reunião, então, surgiu o primeiro grupo interessado em fazer a Abrafito São Paulo aparecer no nosso meio. A eleição foi no Congresso Brasileiro, que teve lá em Brasília. Nós fomos eleitos. E essa é a diretoria de fundadores da Regional São Paulo. Eu, o Rafael, o Éder, a Aline e a Bel.
Nós estamos agora num processo eleitoral, tivemos uma experiência muito grande, trouxemos gente nova, o doutor Rogério Liporácio, o doutor Rodrigo Andrade, para fazer parte dessa nova etapa, o doutor Danilo, e de todos, ninguém saiu, a única coisa é que nós estamos agregando gente com potencial para fazer com que a valorização seja ainda maior. Mas é importante ver que, na nossa história, nós conseguimos criar eventos em todo o estado de São Paulo. Tem evento em Ribeirão, tem evento em Caraguatatuba, tem evento em São Paulo. Na Unifesp, nós já estamos no 3º ano fazendo uma jornada de tornozelo e pé. E isso só tende a aumentar. Esses são os eventos que já aconteceram na Unifesp, eu já disse que esse ano é a 3ª, e a maioria dos eventos nós estamos tendo o apoio do CREFITO 3. Eles estão ajudando bastante no nosso trabalho, colaborando e incentivando o crescimento da especialidade. Nós temos eventos gratuitos para acontecerem. Essa é a 3ª jornada. As inscrições estão encerradas no site, mas vocês podem nos procurar pelo Facebook ou pelo Instagram, que nós conseguimos ainda incluí-los na nossa lista de inscritos. Tá? Guardem essa data, é agora, logo no próximo dia 1º. Todos estão convidados, e eu posso garantir para vocês que vocês vão encontrar lá profissionais de ponta falando muito sobre o que tem de melhor e de atual na fisioterapia de tornozelo e pé. Outro congresso que nós estamos apoiando, né, esse já faz parte da Associação Brasileira de Tornozelo e Pé. Como vocês veem, a Abrafito São Paulo está se unindo a associações médicas para conseguir está trabalhando em conjunto, não dá para trabalhar sozinho. Né? Esse vai ser um próximo evento, vai ser aqui no Centro de Convenções Frei Caneca. Ainda estão com inscrições abertas, em dezembro. Teremos eventos, já estamos com eventos organizados para Bauru, para Santos, para Campinas. Vamos estar participando com a primeira versão do sábado no CREFITO 3, a Abrafito foi convidada a abrir, né, fazer o evento de abertura. Imaginem que no sábado nós teremos um evento científico na nossa casa, no CREFITO 3, e nós estaremos lá abrindo. O Descomplica, que hoje é quinta, além de continuar acontecendo aqui em São Paulo, vai começar em Campinas também, e então a Abrafito São Paulo estará lá também. Em Caraguatatuba, nós estamos organizando um evento muito grande, tentando trazer profissionais de todo o estado de São Paulo, na nossa praia. Né? Nós não temos Fortaleza aqui, mas conseguimos fazer um evento bem agradável, num lugar bem bonito. Também na Unip São Paulo e em Rio Preto estaremos com eventos. E a associação também tem parceria com desconto em instituições de ensino de excelência, no Einstein, na BTPE, tudo com 10% de desconto nos eventos que estão acontecendo lá. Isso é uma das vantagens de você ser sócio. Parcerias também no SECAD, com elaboração de material de atualização científica, elaborado por profissionais de ponta, na especialidade. Temos parcerias importantes, né, agora com a Fundação ABIM, que elaborou com os profissionais daqui do Brasil um documento que tem sugestões de condutas atualizadas, e que a tendência é criar essa forma de trazer à tona aos profissionais o que está tendo de descoberta ou como é a melhor evidência para se atuar. Uma delas, então, fala sobre a lombalgia,
inespecífica. Nós estamos aqui mudando paradigmas a respeito dos tratamentos, e isso é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Lembrando aqui uma das dicas, né, é que os recursos terapêuticos passivos, eles não devem ser usados prolongadamente como única forma de tratamento para dor lombar. Aí vem, então, uma situação importante para aquele profissional que, por algum motivo, costuma usar o calor profundo, a corrente analgésica só, e dispensa o paciente dizendo que fez uma sessão de fisioterapia. Isso é importante lembrar, que não é fisioterapia, porque não há evidência de que isso vai trazer algum benefício em longo prazo para o paciente com lombalgia. E onde que isso é importante para nós? Imaginem o número de processos éticos e processos civis, jurídicos, em que um profissional está sendo acusado de não ter feito uma boa conduta no tratamento de um indivíduo. E, se você vai lá e fala, não, mas eu aprendi que, se eu usar ondas curtas e TENS no paciente, ele vai ter uma melhora no tratamento. Ele não vai ter como provar, porque não há evidências científicas, e ele pode, sim, vir a ter grandes perdas. Isso é importante, cada um de nós estarmos atentos. Usar uma técnica porque fez um curso em algum lugar e aquilo virou a magia de todos os pacientes, não vale a pena. Tá? É importante que vocês estejam atentos no respaldo científico da técnica que vocês estão usando. Uma outra dica foi que usar cintas ou imobilizadores lombares não vai conseguir prevenir nem tratar a dor lombar crônica. Colete, aquele 8 nas costas, né? Não vai fazer muito, não é a forma de tratamento adequada. Outra coisa que nós estamos batendo muito é com a história de que o paciente chegou para mim, tem uma dor lombar crônica, eu vou pedir para ele fazer um raio-x, uma ressonância magnética. Esses exames são indicados única e exclusivamente para pacientes que estão lá nas bandeiras vermelhas, aqueles pacientes que têm uma chance muito maior de ter uma doença mais intensa, mais importante. Então, como a doença é mais grave, aí sim você pode pedir um exame, mas só de você solicitar um raio-x, nem que você olhe o raio-x e fale para o paciente, olha, está tudo bem aqui. Ah, mas eu estou com dor. Ou então, olha, tem um bico de papagaio aqui. Essa é a causa da sua dor. Nós já sabemos que não é. Né? Então, e só que o paciente vai ficar com aquela coisa na cabeça. Eu nunca vou sarar porque eu tenho um bico de papagaio. E nós estamos tentando evitar essa situação, que não vai favorecer a melhora do paciente. Então, evitar exames de imagem para basear a conduta. Eu vou tratar o paciente que tem osteófito de uma maneira e o paciente que não tem de outra maneira. Não tem isso. Né? E também não há evidência científica que recomende o uso de palmilhas como prevenção, nem como tratamento de pacientes com dor lombar. Essas diretrizes elas foram elaboradas por uma lista da Abrafito, né, com a participação de 17 clínicos e pesquisadores, fisioterapeutas, em todos os estados brasileiros. Então, é um material realmente de confiança. Na fisioterapia traumato-ortopédica, nós temos várias frentes de atuação. Há os profissionais que trabalham muito voltado com os agentes eletrofísicos, a manipulação, os especialistas em dor, o que trabalha com a saúde do idoso, com prótese, órtese, o pilates, tudo isso faz parte da fisioterapia traumato-ortopédica. A que mais se destaca hoje, e que existem projetos de lei
sendo elaborados na Câmara dos Deputados e tudo mais, é a de trauma no trânsito. E, todo ano, nós temos eventos de prevenção, de alerta, de como atuar para evitar os acidentes. Por quê? Porque o custo é muito alto. Se você chegar num hospital e for observar a quantidade de pacientes que está lá, decorrentes de acidentes de trânsito, vocês vão ver que, se houver uma prevenção intensa, nós conseguimos liberar leitos de monte no hospital. Então, por isso, um dos grupos especiais da Brafito está focado no trauma de trânsito. Na saúde do idoso. Para se associar, você tem que ser fisioterapeuta graduado, não precisa ter o título ainda de especialista e pode fazer parte da associação. É só entrar no site. O meu papel aqui hoje é falar para vocês para onde nós vamos. Qual será o futuro da fisioterapia traumato-ortopédica? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas nós estamos imaginando como será, né? Num país que está vendo um envelhecimento populacional muito intenso, imaginem aqui o quanto está crescendo nos últimos anos a população de idosos. E verificamos aqui que há muito mais mulheres ficando idosas do que homens. Isso é importante porque as mulheres se cuidam mais. Elas buscam mais, elas estão atentas às suas condições de saúde. Está invertendo. Então, nós temos um crescimento populacional de idosos e um decréscimo intenso de jovens no país. Vai haver uma modificação na pirâmide populacional e há uma previsão de que, em 2060, ela já estará totalmente invertida, com um aumento muito maior nos países subdesenvolvidos em relação ao primeiro mundo. E o que isso tem a ver com a fisioterapia traumato-ortopédica? Ela lida com o declínio funcional. Imagine que, se a gente aumenta muito a proporção de indivíduos com mais de 80 anos, que ainda não se sabe que nome vai se dar para esses indivíduos, mais idoso, muito idoso, ou idoso em velhice avançada, nós vamos ter, então, uma população muito diferente dos idosos de algum tempo atrás, que tinham, no máximo, 60, 65 anos. Né? Por quê? Há uma maior prevalência de doenças e de dependência funcional nessas pessoas com mais de 80 anos. Há uma perda de autonomia e da independência, e isso vai levar a uma diminuição da participação do indivíduo na sociedade. Outra coisa que nós vamos ter que observar é que os idosos, eles vão deixar de ser esses daqui. Aliás, já deixaram de ser, né? Hoje, o indivíduo idoso, que é considerado por lei acima de 60 anos de idade, e que eu estou muito pertinho, então eu acho que eu não estou dentro desse grupo, os idosos vão passar a ser esses aqui. Eles vão deixar de frequentar postos de saúde doentes, como uma ideia de coitadinhos, para se tornarem indivíduos ativos, quer seja fisicamente como intelectualmente. Né? E esse envelhecimento vai exigir a prática de atividades físicas. E nós estamos bem preparados para orientá-los, para orientar como prevenir quedas, trabalhando em cima da fraqueza, da dor, da mobilidade, lembrando que o idoso tem uma perda muscular intensa por vários motivos, mas principalmente pela inatividade física, e nós estamos aqui para orientá-los. Existe um texto muito importante que eu guardo ele para mim, para a vida, e que, se observarmos, os nossos idosos, eles tendem a ter uma nova característica. E é aí que está o futuro da nossa especialidade. Eles já não... Essa nova geração de idosos, ela já curte uma vida saudável, eles praticam regularmente atividades físicas,
eles vão em barzinhos, eles pulam de paraquedas, eles surfam, né? E isso é importante para nós. Uma coisa é lidar com um jovem de 18 anos que faz isso, e outra é um idoso que tem uma série de características alteradas. Tá? E, com isso, nós vamos estar, então, focando neles, em melhora das condições para que eles possam enfrentar a velhice com mais independência. Mas tem que ser sempre com atitudes científicas. É essa a nossa preocupação. Para onde vamos, então? Nós precisamos de profissionais com formação acadêmica de excelência. A pós-graduação, quer seja ela lato sensu ou estrito sensu, ela vai ser mínima para que você possa continuar trabalhando, prestando concursos, porque isso aqui vale ponto para você concorrer com outros colegas, né? A especialização, que é lato sensu, ela é voltada para a prática clínica. Eu vou ter, então, condições de atuar melhor com o meu paciente. A stricto sensu, ela é voltada para a carreira acadêmica ou, então, para a pesquisa, e é importante para que a nossa profissão se desenvolva. Hoje surgiram, hoje não, já há algum tempo, a residência multiprofissional, que é a base da sequência. Hoje em dia, não conseguiremos trabalhar sozinhos. Eu estive conversando com outros especialistas ali fora, eu vi o quanto a fisioterapia dermatofuncional seria útil para o meu paciente traumato-ortopédico, ele viu o quanto a minha fisioterapia seria útil para o paciente dele, e é isso que é importante, termos essa condição de atuar em conjunto, sem um querendo ser mais que o outro, né? O médico, o enfermeiro, o dentista, psicólogo, nós temos que trabalhar em conjunto. O atendimento vai ter que ser humanizado cada vez mais. Os nossos idosos não querem mais ser tratados como coitadinhos, eles querem ter um atendimento de excelência, e qualquer paciente tem direito a isso. E, então, eu acho que a fisioterapia traumato-ortopédica não vai parar no que ela está. E também não vai se perder tentando evoluir apenas na estética, na parte de tratamento mesmo. Nós vamos ter que lidar com situações onde estamos trazendo o lúdico para que o nosso paciente fique mais aderente ao tratamento. Isso vai ser muito importante. E vai caber a criatividade de cada um de nós para atuarmos com esse paciente. Bacana, né? Mas não é fisioterapia. Uma outra coisa importante na nossa especialidade é que é muito evidente que os nossos periódicos aqui no Brasil, na nossa área também, estão melhorando muito em qualidade. E todos vocês têm que ter acesso a isso. Não adianta querer atender o paciente sem saber o que há de melhor, com evidência, né? Então, é aí que está o importante. E se vocês fizerem buscas no PubMed, no Medline, fisioterapia, vai aparecer lá que em traumato-ortopedia tem muito estudo hoje no mundo a respeito da realidade virtual. Ainda não há nada comprovado com qualidade máxima, mas já existem buscas de atuação com realidade virtual. E eu acho que esse é o nosso futuro. É atuarmos hoje e amanhã com evidências. Nós temos acesso muito fácil pela internet. É só buscar lá os guias recomendados pela Cochrane, buscar no Medline, no PubMed, e nós temos muito fácil, porque hoje em dia até o computador traduz o que está escrito lá. A base para um bom profissional é lógico que vai ser
conhecer bem, pelo menos o inglês. Outras línguas vão ser necessárias também. E estar sempre em contato com o que tem de melhor na especialidade. Eu agradeço de novo a presença de todos vocês, coloco-me à disposição e estou muito feliz de poder comemorar 50 anos da minha profissão, junto com vocês. Obrigada.